Então tá. Boa noite, pessoal. Agora estamos ao vivo e em cores, certo? Estamos aqui hoje, nessa live, para debater um pouquinho sobre o racismo, né? O que vem acontecendo hoje em dia e o que já vinha acontecendo, o que vem acontecendo, na verdade, há muito tempo, né? E hoje em dia se tornou mais visível, né? As pessoas estão enxergando mais porque hoje em dia tem internet, tem Facebook, tem WhatsApp, então todo mundo tem um telefone na mão e consegue filmar na hora o que vem acontecendo, que não é de hoje, né? E nós, enquanto instituição de ensino, o DILA, não poderíamos, né, passar a margem isso, né, ficar longe disso, né? A gente vendo o que está acontecendo e a gente com um número grande de alunos, um alcance bem grande, eu acho que é importante a gente trazer esse debate, né, trazer essa conversa, para esclarecer algumas coisas, alguns fatos, e fazer com que as pessoas enxerguem também isso de uma maneira diferente. Então, estamos aí para isso, né? Eu sou o Robson, sou educador físico, hoje em dia sou diretor do Colégio Odila, tá? E resolvemos então fazer essa live e trazer os nossos convidados, que eu passo a palavra para eles se apresentarem também. Pode começar por ordem, Margarete. Por favor. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Como não poderia ser diferente, eu agradeço com certeza a oportunidade, o convite que a mim foi feito pela Escola Odila, pela equipe diretiva da escola. E eu sou professora da escola também Odila, sou licenciada em letras, com as devidas habilitações em inglês, português e respectivas literaturas. E não poderia ser diferente. O convite é aceito, porque é um tema de suma importância e nós, como somos da área da educação, sabemos que temos a total responsabilidade de poder contribuir, porque acredito que hoje à noite é o que nós aqui tentaremos fazer, nós, colegas, darmos uma pequena contribuição. Muito obrigada ao convite. Satisfação, boa noite, professora Margarete, diretor Robson. Agradecer mais uma vez ao convite da equipe diretiva, na pessoa do diretor Robson, a minha pessoa, né? Meu nome é Luiz Fernando, sou educador físico, psicólogo, atualmente também acadêmico de filosofia, buscando sempre, dentro desses nossos espaços, cada vez mais nos qualificarmos, buscarmos informações, crescimento. E hoje estar aqui para poder falar desse tema tão oportuno e principalmente dentro do espaço de ensino, espaço da escola, porque mais do que nunca esse assunto que está hoje premente na nossa sociedade, que é ad eterno, a questão do racismo, nós podemos trazer dentro do espaço escolar, nos possibilita a criar novos rumos, novas perspectivas, e nós, dentro do espaço da psicologia, o que a gente pode contribuir, e nos colocarmos aqui à disposição de todos que estão participando dessa live. Prazer em estar aqui novamente. Isso aí. Então, nós teríamos também hoje a presença do Luan, que é nosso aluno, formou-se o ano passado, né? Encerrou o ensino médio, mas infelizmente, há uns 10 minutinhos atrás, ele mandou uma mensagem dizendo que houve um imprevisto, que a mãe dele teve algum problema, que ele estava indo para o hospital, né? Nós torcemos para que não seja nada grave, né? Hoje em dia, com essa situação do jeito que está, a gente se preocupa um pouquinho, mas se Deus quiser, não é nada grave. Infelizmente, ele não vai poder participar com a gente, para trazer essa visão da juventude, assim, né? Mas seguimos nós em frente. Nós falávamos aqui um pouquinho antes de abrir que rumo está levando isso, né? E desde quando isso vem acontecendo. E eu lembrei, né, isso eu tinha 20 anos, né, hoje eu estou com 52, então fazem quantos anos? 32 anos atrás, né? O caso do homem errado, que ficou bem famoso, né, era o Júlio César, um negro que morava, não lembro, era no centro, eu acho, alguma coisa assim, e aí desceu para ver um assalto que estava acontecendo, acabou sendo colocado dentro da viatura policial e chegou já no distrito policial morto.
E isso há 32 anos atrás. 32 anos depois, a gente vê o George Floyd, nos Estados Unidos, passar por algo semelhante, né? Acabar sendo morto por um policial branco, né? Praticamente assim por um cheque falso, alguma coisa assim, que ele supostamente foi acusado. Então, desde quando isso vem acontecendo e até quando isso vai acontecer? Bom, eu diria, na realidade, colegas, que quando a gente fala sobre o tema racismo, é importante que a gente faça uma retomada, digamos assim, na história, porque a gente passa por uma situação, não de hoje, aliás, de décadas e até mesmo séculos. Por quê? Porque a gente tem um racismo estrutural, que nada mais é do que uma situação onde já existe o local correto que eles acham que é direcionado ao negro, ao preto. E quando a gente tem a noção desse racismo estrutural, muitas pessoas me perguntam, e se perguntam, o que seria esse racismo estrutural? A gente sabe que, na realidade, foram 400 e tantos anos de escravidão, e automaticamente que foi uma luta imensa para que nós até então tivéssemos a dita libertação. O que as pessoas têm que se dar conta, na minha opinião, que quando a gente fala sobre essa questão da escravidão e do negro e do preto no Brasil, poderia até fazer uma retomada no mundo, porque a escravidão, infelizmente, ela ocorreu em grande parte, né, de outros países também. Porém, a gente tem que ter em mente que eu faço uma analogia da seguinte forma: nós tivemos 3 libertações. A primeira foi quando foi instituído e foi dito que não poderia mais ter o tráfico de negros. A segunda, que a gente sabe que não teria como... A segunda, quando a gente sabe que... Quer me matar, mas tudo bem, como é uma música boa, vou deixar passar. Não, então assim, ó, a primeira ela foi instituída quando foi dito que não poderia mais ter o tráfico de negros, de pretos. A segunda foi em 1888, no dia 13, que foi então instituída a tão sonhada libertação dos escravos. E eu faço uma coisa assim que eu sempre costumo dizer até mesmo, e agora, nós estamos em 2020, nós estamos novamente solicitando mais uma possibilidade de libertação. Por quê? Porque no dia 13 de maio de 1888, essa tal lei foi assinada, a Lei Áurea, que todo mundo deve saber, quem não sabe é este o nome, onde a gente, muitas vezes, nos agradecemos à Princesa Isabel. O que é importante trazer à tona? No dia 14, um dia após, simplesmente os negros, eles foram libertos e também largados. No momento que eles foram largados, eles não tinham de forma alguma nenhum muito obrigado por todo o trabalho, por toda a ajuda, por toda a construção que eles fizeram até então aqui, né, no Brasil. E daí, se no dia 14 de maio de 88 isso não aconteceu, as pessoas precisam saber que quando eu falo do racismo estruturado, é que desde então, todas as políticas direcionadas foram totalmente para a exclusão desse negro. Se o negro não tinha e não poderia ter acesso à escolaridade, porque não era permitido, se o negro não tinha como conseguir um trabalho, porque também a ele não foi dada essa oportunidade, nós tivemos o embranquecimento com a vinda dos imigrantes. E a estes imigrantes, é bom saber que a eles foi dado a tal oportunidade, as terras e tudo mais. Só que nós, na realidade, os nossos antepassados, eles não tinham como se manterem. E é importante também que todas as políticas que foram feitas até então, foram todas de exclusão do negro na sociedade. E hoje, quando eu chego a dizer que eu quero, e que eu estou dizendo que eu estou pedindo uma terceira
uma possibilidade de libertação e essa abolição, é para ver se nós possamos sim fazer parte da dita sociedade. Por quê? Porque, infelizmente, muitas vezes nos é lembrado, eles fazem questão, o racismo, que eu digo, faz questão de tentar nos demarcar o local onde nós possamos ou não estarmos. E isso é muito complicado. Até porque quando a gente debate ou conversa sobre o racismo, todo mundo, o mundo todo tem vergonha da escravidão na época que foi feita e tenta alguma forma de reparação para com os tais. O único país que, além de ter sido o último praticamente a fazer isto e que não tem vergonha alguma de dizer e assumir que é um país que é, sim, racista, é o Brasil. E é tão importante também falar desse racismo estruturado, porque na década de 60, para quem não está lembrado, os Estados Unidos já tinham as políticas direcionadas e dando direitos aos negros, aos pretos. Gente, nós estamos em 2020. Aqui, para te conversar sobre essa questão, primeiro que as pessoas não querem falar porque para eles não é interessante. Ponto. Segundo que eu já ouvi semana passada o seguinte comentário, mas eu sou muito educada, e ouvi o seguinte: é moda, agora é moda falar de negro. E as pessoas precisam ter noção que não é moda falar de negro. Nós estamos aí. Na realidade, nós sempre estivemos aí. O que ocorre é que as pessoas até então parece que precisam que a gente não se faça presente. E tentam, de todas as formas, infelizmente, nos podar. E aí, nessa situação que eu tenho muito cuidado quando a gente fala do racismo estruturado, porque todos os avanços que poderiam ser positivos para nós, não é bem-vindo e não é aceito. Por que que eu digo isso? Porque a gente sabe que as políticas feitas para... Até então, os imigrantes, como a gente tem, em 1968, se eu não me engano, a Lei do Boi. A Lei do Boi, ela dizia o quê, na realidade, gente? Que todo e qualquer, né, filho de alguém que tivesse terra, né, teria acesso às universidades. Então, aí eu fiquei pensando, hoje em dia nós tivemos uma batalha que até hoje ela permanece, porque as pessoas são contra as cotas. Engraçado, né? Porque quando é alguma coisa para beneficiar os pretos e os negros, as pessoas se acham no direito de contestar. Por que não contestado tantas coisas ocorridas no passado? E essa questão das cotas que as pessoas brigam tanto, e é verdade, não pode ser pertinente, não é verdadeira, porque ela não beneficia somente os negros. Ela beneficia os índios, ela beneficia os pobres e ela beneficia os negros. E mesmo assim, a única coisa que então é lembrada é a questão do negro. Como é que eu vou querer que o nosso negro, que o preto, ascenda e que ele tenha a oportunidade de entrar numa universidade se a ele não é dado esse direito? Outra coisa que eu acho que é muito importante, colegas, que nós estamos na década do afrodescendente. A ONU, ela estipulou o quê? Que de 2015 a 2024, que todo mundo tem que estar virado para as questões sociais, onde os negros sejam incluídos. Nós estamos em 2020. Infelizmente, nós estamos lidando com um governo hoje onde o presidente deixou bem claro que para os indígenas e quilombolas não dará nada. E nós temos mais 4 anos para tentarmos, de uma certa forma, ver o que a gente possa fazer. Acho, sim, que a questão desse americano, que é muito sério, é importante. Mas o Brasil tem uma coisa que eu não concordo. O Brasil se preocupou tanto com a questão de uma situação fora do Brasil, quando nós, no Brasil, temos expressivas mortes de negros.
quer dizer que foi preciso ocorrer alguma coisa lá fora para que todo mundo percebesse a real situação, as mortes cotidianas que ocorrem. Então, eu fico muito preocupada com essa questão, onde as pessoas precisam valorizar primeiro o que é nosso e se preocuparem com isso, que é muito importante. E nós não podemos esquecer, colegas, ainda que nós temos escudos para que a gente possa estar reivindicando direitos. E os nossos escudos hoje são os não negros, os brancos. E é verdade. Eu diria que são pessoas que estão antenadas e que sabem da real situação, porque, sejamos sinceros, se fôssemos somente os negros ou os pretos para as ruas para reivindicar, eu garanto que já teria dado uma situação muito pior. Então, quando eu falo da questão de grandes abolicionistas, pessoas que extremamente com conhecimento e que sabem da real situação, não tem como não agradecer. Na verdade, eu quero só contribuir inicialmente, vou deixar os colegas darem continuidade. Muito bom ouvi-la, professora. É oportuno trazer a questão histórica e poder corroborar um pouco com esse fator da historicidade, principalmente da chegada dessas questões da etnia do negro aqui e também dos imigrantes europeus. E acho que esse é o grande diferencial. Quando tratado com relação a essa chegada no Brasil, nós temos já que ver o processo como isso se deu. Quando dizem sobre os direitos adquiridos, direitos outorgados, ou seja, o povo negro vindo para cá, primeiramente não veio porque quis, não foi convidado a vir, não veio porque quis. Não foi exatamente a situação de um imigrante, como são chamados os outros povos do nosso país, do nosso estado. E eu comento essa diferença. Esse povo europeu que também veio, ele também foi excluído dos seus processos, dos seus países, também foi expurgado dos seus países. A diferença está em que sentido? E aí já começa o processo da diferenciação. O nosso povo, os nossos ancestrais, eles vieram nos porões dos navios. Vieram acorrentados, vieram sendo chicoteados, sendo maltratados, e chegaram aqui aqueles que conseguiram sobreviver a essa primeira etapa. E a diferença do povo europeu é que esses vieram no convés. Vieram dançando, vieram felizes, porque viriam para receber terras onde iriam prosperar. Essas terras que depois aqui chegaram, e nesse dia 14, que é o dia simbólico, significante, dia 14 de maio, que se tornou esse grande diferencial. As portas se abriram para que eles entrassem, produzissem, prosperassem, e as portas se abriram para que os nossos ancestrais, os nossos avós, trisavós, tataravós, saíssem por nada. Saíssem para o que nós chamamos hoje, brincando, é o te vira negrão. A partir de agora, tu é considerado livre. Mas livre do quê? Foi livre do quê? Liberdade do quê? Se a partir dali, essa escravidão continuou eternamente gravada nos nossos corpos, nas nossas mentes, nesse processo de segregação. Quando o Robson trazia a questão do Júlio César e também do George Floyd, lá no norte-americano, eu digo, quantos exatamente Júlio César e quantos George Floyds ainda existem? Quanto existiram e quanto existem? A história do Júlio César, recordo porque fui um participante ativo naquela questão. Ele morava no Partenon, mas podemos trazer para o Robson, era no Partenon, onde ele morava, e houve um assalto num supermercado naquela região. E ele foi assistir esse assalto, porque natural, todos têm a sua curiosidade de poder assistir, ele foi assistir. E por uma infelicidade ele teve um ataque epilético. Ele caiu e bateu com a boca no chão e por isso estava sangrando. E aí os policiais o confundiram com um dos assaltantes. Ele estava tendo o ataque epilético e mesmo assim foi confundido com um dos assaltantes. E foi colocado... E num local atrás ali, se não me engano, por volta da Intercap, se não me engano, ali ele foi executado. E aí as imagens que foram no outro dia pela manhã era do Júlio César no pronto-socorro, no necrotério, já falecido e executado. E aí foi considerado o homem errado. E toda essa história que virou um artigo também pelo jornalista Renato Dornelles e que traz para nós
toda essa noção de quantos homens errados, homens, mulheres errados são tratados hoje em dia dessa forma. O quanto isso ainda nos açoita, o quanto isso ainda nos dói, porque hoje nós vivenciamos, e cada um de nós aqui certamente vai ter tantas histórias para relatar sobre discriminação, sobre racismo, que a gente fica nessa preocupação e fica nesse olhar, até quando? Para que geração isso pode se acabar? Se as gerações anteriores sofreram, a nossa ainda sofre, e estamos vislumbrando que aí lá para frente novas gerações irão passar. O quanto ainda vamos ter que secar essas chagas que estão em nós, mas que nos maltrata psicologicamente, porque, como disse também a professora Margarete, hoje ela está institucionalizada. Hoje ela está diferente do processo anterior, que nós dizíamos que no Brasil o racismo era velado. Ele já não é mais velado. Já não é mais velado. Muito bem colocado por um ator que disse que ele deixou de ser velado para hoje ser filmado. E sendo filmado, ele se coloca às claras aquilo que antes estava mascarado, vamos dizer. Não era velado. Ele era mascarado. Hoje está sendo dado às claras. Hoje está tendo nome e sobrenome que se dá ao racismo. E isso marca. Se eu quiser trazer agora um pouco para a questão psicológica, dessas dores que nos dizem e por que isso acontece, eu vou relatar um pouquinho de uma frase dita dada a Freud, que ele comenta por que as pessoas acabam projetando, sim? O pessoal está pedindo para aumentar um pouquinho o teu som. Volume. Volume, sim, isso. muito baixo. Vou tentar chegar um pouco mais perto, falar um pouco mais alto. Aí. E aí Freud diz exatamente isso, assim, nessa frase. Melhorou? Ok. Ele diz assim, que Pedro, quando fala de João, Pedro conhece mais de Pedro do que de João. Então, Pedro só pode falar de Pedro porque ele não conhece nada de João. E é exatamente aí que a gente projeta as questões da segregação, do preconceito. Quantas coisas ruins uma pessoa tem internalizada em si, que não consegue lidar, quantas questões difíceis de poder trabalhar em si, quantas coisas ruins que ela não precisa, não tem como elaborar para poder colocar para fora, então ela prefere colocar no outro. E essas coisas ruins são projetadas nas coisas que se dizem ter nojo. Eu tenho nojo da cor negra, eu tenho nojo de preto, mas o nojo está onde? Os nojos estão em si, nas suas coisas. E aí, se Pedro vai falar de João, ele está falando mesmo de si. As coisas que estão lhe dando nojo, as coisas que estão provando para ele que ele tem algo que é aversivo, é que está nele. Aquilo que foi internalizado nele. Mas ele não consegue aceitar. E ele não consegue ver que ele tem que resolver um problema interno e aí acaba projetando no outro. E é muito fácil encontrar em quem? Aquele que é diferente. É aquele que ele considera diferente. Porque biologicamente não existe essa diferença. O que existe é apenas uma questão étnica e racial. Biologicamente está comprovado, nada é diferente. Corpo, órgãos internos, isso biologicamente, cientificamente não há diferença. A diferença está no critério de valores. E os valores, sim, são segregacionistas. Esse é o problema que nós vamos ter que enfrentar ainda por muito tempo, de como trabalhar essas situações. Quando, novamente, Margarete traz em relação à lei do boi e em relação às cotas, olha, quanta luta. Como aceitar? Ora, ninguém se reporta à questão da lei do boi. E quando se fala, não, isso era naquela época. Não, então, de quantas épocas nós estamos falando em relação a não dar oportunidades? O dia 14 foi simbólico, sim. O negro não recebeu as terras em onde trabalhou, não recebeu terra para trabalhar, não tinha acesso à escola. Como então poder se inserir numa sociedade se não recebe um processo cultural de desenvolvimento? Se até hoje, e aí nós vamos voltar para o lado da escola certamente adiante, ainda hoje nós não temos trabalhado dentro dos nossos espaços escolares quem são os nossos heróis, quais são as nossas referências, como nos referenciarmos de alguém que nos constituiu como seres de desenvolvimento dentro de uma sociedade, se nós não tivemos a oportunidade de estudá-los, de conhecer. Falamos hoje de Zumbi dos Palmares, mas quantos outros heróis nós temos, mas não nos conhecemos, porque nós não falamos. Não falamos de Luiz Gama, não falamos de tantos outros que também deixaram o seu sangue nesse chão desse país para poder
buscar um espaço melhor. Mais adiante a gente vai poder abrir, acho que o Robson também quer se colocar, já percebi, a gente vai evoluindo com o passar do tempo. Ok, gente? À vontade. Por favor, à disposição. Robson? Oi. Ah, sim. Ele estava no mudo aqui. Não, e assim, ó, e ouvindo a fala de vocês, né, e da Margarete e do Luiz, que reportam isso lá, quanto tempo atrás, gente, sabe? E por isso que era importante o Luan estar aqui, infelizmente não está, porque nós somos praticamente da mesma geração e passamos pelas mesmas coisas. Todos nós, se a gente for parar para falar aqui, contar nossas experiências, todos nós temos alguma experiência de ter passado por algum tipo de racismo, né? Antigamente um pouco mais velado, hoje um pouco mais escancarado. E assim, a posição dele seria muito interessante para a gente ver até que ponto isso continua, né? Dentro da escola, na sociedade mesmo, onde ele trabalha, enfim, onde ele vive, no meio que ele está inserido, a visão que ele tem desse racismo, como isso continua, como isso ainda se põe, né? E uma questão que eu acho interessante também, gostaria de trazer para vocês, é algo que eu particularmente eu não entendo, né? Foi criada uma lei, agora falando um pouquinho de lei, foi criada uma lei do racismo. O racismo é um crime inafiançável, ou seja, quem praticar o racismo vai preso. Não existe fiança, não existe nada. A partir desse momento, tudo o que acontece é injúria racial. Nada mais é racismo. E aí, injúria racial, tu paga uma cesta básica, tu presta um serviço para a comunidade e estamos conversados. Mas nada mais é racismo. O que é racismo, então? O que vem a ser o racismo? Qual é a diferença do racismo para a injúria racial? Você sabe me dizer? Eu acho que entra naquela parte, Robson, quando a gente fala de uma coisa que já está fechada. Na realidade, um país que não reconhece a real cultura que ele tem e as contribuições, e mais, este mesmo país não tem interesse. O Brasil ele tem uma mentalidade que não é interessante, que não precisa conversar sobre a questão do preto, juntamente com a sua contribuição. E isso a gente percebe mesmo que a real história não nos foi contada. Eu não soube. Eu, simplesmente, quando eu ia para a escola, no dia, eu não tenho vergonha de dizer que eu já fiz esse comentário, inclusive para os meus alunos, que no dia 13 de maio, eu acho que eu fui uns 2, 3 anos, porque eu ficava chorando na aula o tempo todo. Até que eu cheguei e disse para minha mãe, eu não vou ir mais no dia 13 de maio. E digo para vocês, colegas, o porquê. Porque a gente tem uma situação muito importante e alarmante, que em 2003, nós temos a Lei 10.639, 2003, ou seja, 17 anos atrás, onde foi dito que nas escolas deveria ser trabalhado, em especial por professores de história, literatura, a questão da contribuição e participação do negro na construção do Brasil e na sociedade. Eu estou em sala de aula há 20 anos. 20 anos dando aula. E eu percebo unicamente que as pessoas, primeiro, que não estão preparadas para falar da situação. O que eu acho que é feio, porque um professor de história, literatura, eu não estou dizendo que sejam todos, mas eu estou fazendo aqui uma crítica, porque eu percebo isso. Segundo que, se o professor que está ali, que é que na realidade, ele é um compartilhar de saberes e conhecimento, não passa a real situação, uma vez que foi instituído que ele deveria fazê-lo. Ele não sabe como fazê-lo. Este profissional não está preparado. O que é feito nas escolas hoje? Alguma coisa da consciência negra. E outro agravante, se tem um professor negro na escola, tu faz. Então, é uma coisa que a gente percebe que não é a forma adequada de lidar com isto. E isto quando as escolas trabalham. Por que eu fico tão preocupada com as escolas? Porque eu lembro da minha época. E eu só fui realmente perceber a real situação porque eu tenho uma base familiar. E isso fez uma diferença.
Porque a minha família sempre disse, Margarete, meu apelido era Teca, tu é negra, tu é mulher, porque é outro agravante, mulher e negra, já viu, né? Então, tu é negra, tu é mulher, tu tens que estudar e tu vai ser o que tu quiser. E eu, ainda bem que eu percebi que era estas falas da minha família que eu peguei e levei à frente. Só que o nosso aluno, ele passa por uma situação que nós não temos, infelizmente, aquela base familiar. Nós não temos, de repente, alguém que, de repente, possa fazer esse diferencial. E como é que eu vou exigir, então, de uma sociedade que é doente, me desculpem, porque o Brasil é doente, existe uma situação e ele não quer conversar sobre isto. Como é que a gente vai fazer toda essa negatividade que eles estão fazendo conosco, por gerações, por décadas? A gente precisa de quê? As pessoas necessitam de políticas afirmativas. E isso só vai acontecer se nós tivermos pessoas que conversem sobre isso. Eu não aceito o branco ou o não negro se fazer de vítima. O que eles nos dizem, colegas? Ah, mas não fui eu que escravizei. Eu não sou o culpado, mas é responsável. Tu é responsável no momento que tu usufrui de todos os benefícios que a ti é disponibilizado. Como assim, professora Margarete? É simples. Nós temos uma sociedade que abre a boca de uma forma alarmante para falar de meritocracia, gente. Pelo amor de Deus, meritocracia, tu tem que saber o significado. Mérito. Agora, digamos, vamos pensar rapidinho. Eu tenho uma família onde o avô foi médico, o pai foi médico, os irmãos são médicos, advogados. Isso não é mérito. O aluno, o filho deles estuda em colégio particular, ele faz cursinho, ele tem todas as possibilidades e já está na família. Tu encher e falares, ai, mas passou com mérito. Não, isso não é mérito. Mérito é uma Margarete, mérito é um Robson, mérito é um Luiz, mérito são tantos como nós que chegamos lá. Sabe, olha a gravidade do que eu estou falando. Não nos deram condições. Nós somos resilientes. Nós buscamos e nós temos mérito. Eles não têm mérito. Eles têm mais é que fazer a parte deles. Eu, quando eu estudei, quando eu fiz a minha primeira faculdade, que não terminei de engenharia, porque eu quis sair fora, e terminei a de letras, eu tenho mérito. Nunca foi dado nada a nós de bandeja e fácil. A meritocracia no Brasil, ela não funciona para eles. Para nós, sim. Para os indígenas, sim. Para algum outro pobre, mesmo que seja branco, sim. Então, eu acho muito complicado quando as pessoas enchem para falar da sociedade. Ah, é meritocracia. Mas eles nem sabem o significado disso. Para eles, tudo é dado de bandeja. E sejamos sinceros. Para o não branco ser homem, ser hétero, ele já está feito no Brasil. Quem tem que realmente fazer a sua parte e lutar para sobreviver são os outros. E, infelizmente, é com tristeza que eu continuo dizendo que os negros, que os pretos, eles não têm essa facilidade. Infelizmente, também existe uma grande concentração de pessoas que não tiveram o acesso. E outra questão, vamos falar de educação. Os negros geralmente estudam onde? No município e no estado. Verdade. As escolas públicas são sucateadas. Quando muito termina-se um ano letivo, normalmente, que não haja greve, né? Que não exista uma pandemia, os nossos alunos, eles saem prejudicados. Por favor. Agora, como é que eu vou querer fazer uma comparação com o aluno do público juntamente com o privado? Eu não posso. Seria uma hipocrisia da minha parte. E quando eu falo isso, eu acho que deveria ocorrer mudança. Só que os nossos governantes não levam a educação a sério. A educação não é prioridade. E sabemos nós que os nossos negros e pretos estão nas escolas públicas.
Como é que eu vou ter uma concorrência igual? Gente, são séculos, são décadas solicitando igualdade. Já imaginaram se os negros, ao invés de solicitarem e lutarem por igualdade, quisessem vingança? Ah, daí não ia ser bom, né? Mas o que a gente quer? A gente quer uma equidade. E eu tenho certeza que se tu tiver um pouco de consciência, até quem esteja me ouvindo, porque eu canso, a minha fala, ela é a mesma. Eu sou uma formadora de opinião. E o meu aluno, digamos assim, que é importante, porque claro que o professor está ali, ele tem que dar, evidentemente, a sua aula visando o melhor para o aluno. E é verdade. Mas tu não pode impedir que eu, sendo uma professora mulher e negra e consciente, não olhe para o meu aluno e eu me pergunto, à noite, que eu leciono à noite no Odila, e a gente sabe que a região não é fácil, com tudo que a gente solicita, o apoio da brigada e tudo mais, eu fico pensando assim, meu aluno vai ter que ir para casa e vai pegar ônibus e vai ficar na parada. E se de repente ocorre uma batida policial? Será que ele vai poder chegar em casa? Será que no outro dia eu vou poder ver o meu aluno? E a minha tristeza ela fica muito maior quando eu não posso dizer para o meu aluno, te cuida, amanhã eu te vejo, até a próxima aula. Eu digo isso, mas eu queria poder dizer para ele, ai, tomara que dê tudo certo, que ninguém se encarne em ti porque tu é negro e que fique tudo bem. E isso eu levo comigo. E isso é uma preocupação. Eu digo, gente, olha só, vão todos juntos. Sabe por que eu digo para eles irem todos juntos? Porque tem branco junto. E já chegou até mim quando eles diziam assim, ó, ai, professora, ai, realmente me pararam de novo. Ele é um aluno, gente, ele é um adolescente. Ele quer uma oportunidade para brilhar. E não é dado a ele porque o racismo é uma coisa doentia. Eu acho que as pessoas precisam ter ciência que não tem como tu achar que é uma coisa corriqueira. Eu acho que esses benefícios que são usufruídos pelos não negros precisa ter uma consciência e dizer, poxa, é verdade. Nós sempre fomos beneficiados. Agora, quem sabe juntos, é o momento de todos juntos perceberem que já foram tantos benefícios que agora é a questão de pegar e se unir à nossa luta, porque é uma luta, não é modismo, e também não é mi. Falar de preto é muito complicado. As pessoas não gostam de ouvir, as pessoas não estão preparadas, e as pessoas precisam, porque a gente chama para uma reflexão. Agora, sejamos sinceros, a gente está aqui conversando, dialogando, para ver se nós consigamos contribuir. E muita coisa a gente pode falar. Para que existe, então, uma lei que é inafiançável se nós não temos juristas que façam valer a lei? Eu digo para o meu filho, meu sobrinho, os meus alunos, precisamos de juízes negros, precisamos de pessoas conscientes, precisamos de vocês, porque amanhã vocês vão poder fazer a diferença. E a nossa fala é justiça pelas injustiças cometidas conosco. É simples assim. Interessante ouvir novamente, né, do professor Margarete, trazer a questão da escola à noite, principalmente, na saída após a escola, e ouvindo e refletindo sobre essa fala de que a senhora, ao liberar seu aluno, ele indo para a parada, o normal seria ouvir a preocupação, de que esse aluno, esses alunos fossem assaltados. Olha a denúncia que a professora traz. A preocupação de que eles sofram uma abordagem policial e aí não cheguem em casa. Quando deveríamos ser protegidos. E aí nós voltamos para a questão da lei. A lei foi escrita por quem, feita por quem e aplicada a quem. E é nesse ponto, retornando à pergunta do Robson Rogério,
o que é o racismo, sobre a lei que foi escrita lá, tempos atrás, a lei Afonso Arinos foi a primeira a ser escrita em relação ao combate ao racismo, mas escrita por quem? Quais foram as mãos que escreveram essas leis? Não foram mãos negras. Então, para poder refletir sobre isso, de como escrever uma lei, formular uma lei, se a pessoa não tem em si, internalizado em si, a experiência, não passou pela vivência de um racismo, não tem exatamente noção do que é sofrer o racismo. Como que eu vou criar uma lei? Como que eu vou aplicar a lei? Se eu não sei e não vivi e não tenho entendimento, compreensão e vivência sobre isso. Começa que tem que se falar sobre isso, tem-se que falar sobre isso. Levar os negros para esse congresso, levar a comunidade negra para poder constituir grupos, para poder criar leis dentro daquilo, sim, que nos diz respeito. Nós temos o que contribuir porque sabemos o que sofremos. Sentimos na pele o que sofremos. Sentimos as nossas questões psicológicas, nossos abalos psicológicos sobre o que sofremos. E é isso, quando buscamos uma lei que nos protege, e ao contrário, ela vem e nos maltrata mais ainda. Os policiais que deveriam exatamente nos buscar, nos proteger, nos levar, nos conduzir, eles nos conduzem muitas vezes para a morte. E é isso que dói. Essa lei ela não nos protege. A lei Afonso Arinos ela tem um ponto de partida, uma caminhada, mas está muito para além disso. A lei está muito para além disso. Ela tem que abranger não só a questão da proteção, mas também de promoção. Quando nós falamos em meritocracia, dificilmente não há como falar em meritocracia, não há como falar em mérito se a institucionalização não nos permite promoções. Se dentro dos espaços, tanto de trabalho como de escolas, de empresas, de comércio, o nosso povo é segregado a exatamente cargos de segundo escalão, de terceiro escalão, e não existe uma promoção já criada no sentido de que, olha, esse negro, por ter exatamente a questão do tempo, do trabalho, de ter se qualificado, pode agora receber uma promoção. Não, ele é mantido ali do início ao fim da sua carreira. Não existem hoje processos de seleção onde dizem há vagas para negros em cargos de gerência. Se alguém souber disso, me avise que, olha, não conheço. Vagas para negros em cargos de gerência. Vagas para negros que tenham essa qualificação. E temos uma grande gama de negros formados, de doutores, de pessoas qualificadíssimas para assumirem cargos, mas não é oportunizado porque a institucionalização faz exatamente isso. Separar, de bloquear, de impedir esse acesso do negro a ascender profissionalmente e socialmente. E é isso que tem que se falar. E quando nós falarmos a respeito dessa juventude, e acredito que é isso que eles estão sedentos, é como enfrentar. Como enfrentar. Porque ela ainda hoje, ela vem falada, ela vem não meio mais mascarada, ela vem hoje explícita, e ela é colocada e bem nessa linha que a professora Margarete trouxe, na linha, às vezes, do politicamente correto, mas é falado, vem no sorriso, vem no xiste, como eu chamo, vem, a gurizada hoje fala, é só uma brincadeira. Não, não é brincadeira. A brincadeira ela é boa quando as duas pessoas riem juntas. A brincadeira é boa se eu estou rindo junto contigo, mas uma brincadeira em que somente ele, o não negro, está rindo e eu não estou feliz com o que está sendo colocado, então não é brincadeira. Ela é um processo de aviltamento dos meus direitos como ser humano dentro desse espaço, ela é algo segregador, ela é algo que maltrata. E isso nós temos que falar, como enfrentar. É poder dizer, é falar sobre isso, é estar no espaço da escola, é exigir que nós queremos conhecer a nossa história, nós queremos saber de onde vimos e por que fomos maltratados dessa maneira. A igreja tem responsabilidade, as instituições, quanto escolas, têm responsabilidade naquele tempo, as autarquias, quanto política, têm, sim, responsabilidades pelo processo de não desenvolvimento da nossa comunidade como um todo, dessa separação, que começa desde lá, desde a chegada desse povo que veio para cá da África e que foram separados exatamente para não congregarem, não falarem entre si, e mesmo assim nós conseguimos ainda constituir os quilombos que ainda resistem hoje nas nossas comunidades, mas
que ainda assim sofremos esse processo de apartamento de todas as gamas de promoção dentro da sociedade. É importante dar para a nossa juventude, principalmente, condições de lutar e enfrentar. Desculpa, de cada vez que alguém o segregar, que alguém o falar, ter a resposta na ponta da língua, de saber como se proteger, de saber como se defender. Avante. Desculpa. Então, assim, pegando um pouquinho da fala da professora Margarete, que diz que no dia 13 de maio, né, foi feita a Lei Áurea, e aí, e o Luiz também falou, né, te vira, negrão, né, vai à luta. Né. Nesse ponto, gente, muita gente hoje em dia, né, reclama e fala a respeito das cotas, né, falando um pouquinho dessas políticas para o povo negro, né. E as cotas, como a professora Margarete falou, não é só para o povo negro, é para o povo indígena também, enfim, é para o pobre também, mas abrange a grande população negra. Né? Eu me formei em 2006 em Educação Física. Eram 230 formandos. Nós éramos em 11 negros, sem cota. 11 negros. Né? Num universo de 230 alunos, é muito pouco. Sabe? Desses que conseguiram se formar, hoje em dia, quantos estão atuando? Eu encontro com colegas que estão fazendo qualquer outra coisa, menos atuando na sua área de formação. Por quê? Pelo que o Luiz falou. Porque nós somos segregados a segundo escalão, né? A trabalhar como empregado, né? A não ter o direito de ascender socialmente pela meritocracia, pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, pelo nosso estudo. Né? Então, isso vem de anos e, sinceramente, por mais que a gente esteja aqui hoje falando, esteja comentando, que esteja trazendo à luz todos esses acontecimentos, eu não vejo a curto prazo chance disso mudar. Porque, como o Luiz disse, quem faz a lei, né, quem comanda, quem manda, não se vê essa empatia, né? Não se nota isso nos governantes. Então, eu acho isso muito complicado. Era preciso muito mais políticas voltadas para o nosso povo, muito mais chances. A cota é o mínimo. Né? Tem muita gente que é contra, mas é o mínimo que a gente pode esperar. Já quero agradecer aqui a contribuição da Daniela Brown, né? Ou seja, uma pessoa não negra, dizendo para a gente contar com ela, né? Na luta pela igualdade. E de tantos que também têm essa compreensão, Daniela, de que gostariam de estar ao nosso lado nessa luta, mas ela é árdua, ela é de longo tempo, sim, e acho que vai durar ainda por muitos e muitos tempos à frente. Com relação às cotas, novamente trazendo o assunto lá do dia 14, Robson, professor Margarete e demais ouvintes, esse foi o processo pelo qual nós podemos dizer que o Brasil, nesse momento atual, ele busca fazer uma reparação desse erro principal em relação a não proporcionar, logo após ao dia 14, como nós falamos anteriormente, o acesso à socialização do ex-escravizado. A socialização se dá de que forma? Casa, saúde, alimentação, escolarização. Sabe-se que toda a sociedade ela se desenvolve quando ela tem uma cultura, ela tem um desenvolvimento cultural, ela tem um desenvolvimento de conhecimento, dos seus processos, né, de construção, de construção do país, de construção da região, e isso não foi dado para essa comunidade que foi logo liberada no dia 14. Foram jogadas às ruas. Restou ao ex-escravizado fugir para o morro. Hoje é ainda, né, um espaço simbólico para a nossa comunidade. Subiram para os morros, invadiram aqueles espaços, criaram casas que não davam condições básicas, né, de todo tipo de sanidade, e escola de jeito algum. Como poder disputar
um espaço de uma escola pública, eu já vou falar agora assim de meritocracia, se toda a educação básica, ensino fundamental e médio, eu falei numa outra live sobre isso, a comunidade negra fez, em sua maioria, em escolas públicas. Gratuita, porque não tinha exatamente condições de pagar, logicamente. Mas eu já coloquei uma outra vez, que deveria haver uma questão de contiguidade, ou seja, de sequência. Se aquele que passou toda a sua educação básica numa escola pública, por mérito, já deveria ter acesso a uma faculdade pública. É isso. E é esse o grande erro. Eu estudei em escola pública, ensino fundamental e médio, por mérito, eu já deveria ter acesso a uma escola pública. E ao contrário, o que ocorre é o contrário. Eu estudo escola pública, minha formação básica, quando chega para o vestibular, eu tenho que disputar numa escola particular, numa faculdade particular, porque aqueles abastardos que fizeram a educação básica, fundamental e média em escolas privadas receberam muito mais recursos, tiveram muito mais conteúdos, receberam mais condições de disputar entre si. Ao negro foi basicamente o que deu para poder, na época diziam, aprender a ler, aprender a calcular é o que basta para esse povo. Aprender a fazer a continha de 1 mais 1 para contar o seu dinheirinho e aprender a escrever seu nome para assinar no final do mês que recebeu uma esmola. Bem como falou aqui a colega, né? Cota não é esmola, ou seja, é a esmola que era dada. Então, por mérito, deveria se corrigir esse tipo de inserção. Olha, se eu fiz toda a minha formação em escola pública, o meu direito era a faculdade pública. Aí sim, aí nós íamos ter uma modificação. Já que isso não foi dado, então vamos para a reparação. Ao menos fazer com que o acesso do negro à faculdade seja competido de uma outra forma. E esse é o grande erro, e às vezes as pessoas se colocam contra porque não entendem, não sabem o que é a política de cotas. Para que hoje, mais uma vez, a gente possa falar sobre isso, ela não está fazendo com que a prova em si, por exemplo, seja diferente para a comunidade negra. Não é. Ela é uma prova igual. Vamos lá, por exemplo, se todas as questões são 100 questões, são questões para todos. Se o próprio negro não alcançou a pontuação dentro dessas 100 questões, ele reprova igual. Se alcançou, a diferença é com quem ele vai competir. A cota faz com que ele faça... A competição não é universal. Ele vai competir com uma comunidade menor, que é de negros, que está inscrito naquele momento. Esse é o processo. E esse é o processo de equiparação, de equidade, de poder competir com menos pessoas, mas a mesma prova é aplicada, os mesmos conteúdos, e é esse o processo. É simplesmente, né, índios competindo com índios, negros competindo com negros, porque o processo anterior ele foi bem menos assertivo e bem menos elucidado à comunidade. A cota é isso, ela vem para poder equiparar um erro do passado. E esse erro, ele segue ainda hoje nesse sentido que, para mim, ele é básico. Ao negro deveria ser dado a condição direta, ou, vamos dizer, ao negro ou ao pobre, aqueles que tiveram educação pública na sua questão básica, deveria ser dado acesso direto à universidade pública também. Começa por aí. Aí nós podemos falar de mérito. Do contrário, vamos continuar no nada. Não, e ainda complementando, quando a gente ouve a questão das cotas, eu acho que é muito interessante que essas cotas elas deveriam ser direcionadas às situações certas, os negros, né? O que a gente percebeu? Que tinham pessoas não negras dizendo que teriam... Era assim, ó, absurdo. Porque era uma coisa que era direcionada para negro. Mas acreditem que, mesmo assim, o não negro deu uma forma de também dizer que teria direito a entrar através, porque tinha o seu bisavô na Gente, é muito pouco. O importante que as pessoas precisam perceber é que tudo que eles possam fazer para nos prejudicar e nos podar, eles fazem.
Não era para ter somente essa pequena reparação. Não é nada. Gente, lá atrás, antes de ser feita a dita libertação dos escravos, o conhecidíssimo Barão de Cotegipe, que era totalmente contra a libertação dos escravos, né? Carioca, progressista, aristocrata. O que ele dizia? Não façam isto. Não vamos libertar os escravos, porque o Brasil necessita da mão escrava. O Brasil vai quebrar. Só que com tamanha pressão e com os nossos, obrigada, vou ter que agradecer, abolicionistas, foi feita a libertação. Mas, interessante, ouviram muito bem, porque ele dizia o seguinte, se nós libertarmos os escravos, nós teremos que indenizá-los. Libertaram? Não fizeram nada. Ninguém sabe absolutamente nada, a não ser que a partir deste momento foi dado início às ditas favelas. Tu foi liberto, tu não tinha o que fazer, tu não ganhou terra, tu não ganhou nenhum auxílio, nada, nenhuma reparação. Aí tu tinha tua família, tu tinha que sustentar, tu não tinha emprego, porque eles achavam que deveriam, com a chegada dos imigrantes, ter um embranquecimento. Qual é a minha grande preocupação quando eu falo em racismo estrutural? Gente, em 1890, eles fizeram uma lei chamando que todo e qualquer... A lei dos vadios, como eles gostariam de chamar. Que todo o negro que fosse pego passeando, ou dito, procurando emprego, capoeirista, fazendo alguma coisa, eles deveriam ser presos. E foi neste momento que aproveitaram-se desta lei para fazerem o quê? Prenderem muitos, aprisionarem muitos negros. Quando a gente fala em racismo, a gente precisa fazer essa retomada. A nós não foi dado direito, gente. E tão preocupado eu tô. Eu sei que a questão da cota pessoal até hoje. Tem gente que ainda tenta argumentar, mas não tem argumento. Isso não é nada. Nada perto do que a gente mereceria e deveria ter. O que mais me chama a atenção, e eu fico extremamente preocupada, até porque eu tenho filho, é a questão do genocídio para com o povo negro. Não satisfeitos em nos prejudicar e nos podar, eles estão fazendo mais. Eles estão matando os nossos adolescentes. Eles não estão dando a possibilidade deles almejarem e sonharem. De pensar, chegar, construir uma família, ter uma formação, fazer alguma coisa a mais. O direito que qualquer jovem não negro tem. Então, os pretos e os negros, fora terem que lutar para poderem permanecer, eles têm que lutar pela vida deles. Que é uma questão que a gente sabe que ela é verdadeira e ela é pertinente. Onde já se viu o engano? A gente precisa de políticas e de leis. Leis firmes. Mas vou esbarrar novamente na questão. Quem julga? Quem julga? Quem faz as leis? Então, quando eu digo assim, para te falar sobre a questão da negritude, do negro, ninguém vai falar melhor do que os negros. Eu preciso que o negro fale e conte a real situação. Tu não sabe, tu não vivenciou o que eu vivencio. Tu não sabe pelas questões as quais eu passei. Cada um de nós temos as nossas histórias, verdade, mas nós somos negros. O outro não vai saber falar como a gente está falando. Porque é preciso estar no meu lugar. É preciso sentir na pele o que é ser uma mulher negra. E, Robson, até eu diria que eu estou pensando, professor, não dá. Não, estou brincando. Mas, digo assim, é uma possibilidade
Eu quero poder falar sobre a real situação. Eu não quero que outra pessoa que não sabe o que é ser negro venha querer falar de mim. Eu quero que o não negro venha juntamente comigo, por consciência, digamos assim, trilhar um caminho juntos. Até porque eu preciso do não negro comigo, porque ele tem que ser meu escudo. Hoje é verdade. Se eu for sozinha com os dois e pegar mais uns 300, 400, é capaz deles virem para cima de nós, porque só tem preto. Se nós mesclarmos, colocar aí uns 150 brancos, opa, já não podemos sair por aí fazendo qualquer coisa. Por quê? Porque a mentalidade do Brasil é essa. O negro, o preto não é importante. Vidas pretas e vidas negras importam? Importam. As mães negras choram. As mães negras merecem respeito. As mulheres negras, que são extremamente guerreiras, fortes e representam uma família, muitas vezes, merecem esse respeito. Meu filho da escola pública merece respeito. E não é o meu aluno merece respeito. Eu fico preocupadíssima porque eu sei que eles estão matando os nossos negros. E não acho justo. Eu não acho justo quando simplesmente tu olha e a tua pele te diz onde tu pode ou não entrar. E não é correto. E eu também não acho justo quando o não negro continua usufruindo de todos os benefícios e quando qualquer coisinha que seja direcionada a nós, ele acha errado. O medo. Por que eles têm tanto medo da ascensão do negro? Por quê? Gente, nós saímos muito tempo atrás deles. Se a gente pensar um pouquinho, nós temos vários negros, sim, formados, ótimo, que infelizmente não conseguem entrar no mercado de trabalho, que nós também sabemos disso, que às vezes, muitas vezes, tem uma formação e precisa acabar aceitando uma outra situação, porque é o que no momento está aparecendo e surgindo. Ou está disponível também, é verdade. Mas por que a nossa presença incomoda tanto? Parem para pensar. Porque nós somos fortes. Quem aguentaria 430 e tantos anos de escravidão? Quem poderia pensar e imaginar? Eu duvido. Ninguém. Somente nós. O próprio índio está dizimado. O que o índio fez? O que restou? Foi bonitinho, pegar, ficar lá na comunidade dele. O que o branco fez? Foi lá para dizimar os índios. O que o branco continua fazendo? Indo lá para continuar dizimando, coitado dos índios. O negro, o que o negro fez? Veio para a luta. Ele teve que se armar. O negro não ficou lá na favela esperando. Não, sejamos sinceros. Os negros, eles formaram as ditas favelas. Ponto. Só que existe um círculo fechado, tá? E eu falo isso para explicar para o meu aluno, didaticamente. Ó. Nós temos um círculo. Ali está a sociedade não negra, né? Bonitinha naquele círculo. Os negros estão fora deste círculo. Só que não é interessante que os negros entrem, façam parte deste círculo, a não ser como serviçais. Aí tem aquele negro ousado, como a professora Margarete, como tantos outros negros, que olhou aquele círculo e disse, oh, pera um pouquinho, eu quero fazer parte disso. A Margarete pulou para dentro para fazer parte desse círculo. E lá dentro, a Margarete era um feijãozinho perto de todos os grãozinhos de arroz e outros negros também pularam. E quando eles começaram a perceber assim, ó, como? Se eu não dei oportunidade para ela, se nós não damos ou não demos oportunidade para eles, como que eles conseguiram estarem aqui conosco? E o medo começou a pensar assim, ó, opa, vamos dar uma recuada,
nesta gente para que eles não entrem mais para o nosso círculo. E aí começaram todas as situações sociais, porque a nossa presença incomoda. Tu não tem que estar onde querem que tu esteja. Tu tem que estar onde tu quiser. Só que para isso, gente, nem todos conseguem, porque existe uma disparidade. Já imaginaram se nós tivéssemos mais negros nas universidades? Já imaginaram se, uma sugestão, vá que alguém esteja me escutando e pense nisso. Já imaginaram se nós fizéssemos algumas políticas, né, afirmativa, onde as escolas particulares privadas devessem dar 10% a 15% para alunos pobres? Bolsas. Já imaginaram que numa escola também privada não tem professor negro? Obrigada, vou ter que agradecer, porque eu já lecionei em 4 escolas particulares. E eu sou uma negra, não sarará, não clara, sou uma negra. E lá eu estive. Meritocracia. Eu tenho mérito. Porque era somente eu quando eu tinha 40 colegas brancos. Ou supomos que era eu e mais 2, ou eu e mais 2, mais 40 brancos. Quem sabe as escolas privadas pensam nisso. Vamos dar oportunidade. Aí eu diria, se a escola pública, onde o negro geralmente está, infelizmente é sucateada, e a gente precisa do estudo para ser, não existe. Tu precisa da educação. E nós sabemos também que a educação não é prioridade. E o nosso negro tem que estudar. O nosso preto precisa passar por uma etapa. Quem sabe? Por que eu acho assim, ó, precisa de interesse. E os nossos governantes, quantos políticos negros nós temos? Tu acha que uma pessoa que não se preocupa com a minha etnia, com a minha valorização, vai se preocupar em fazer políticas afirmativas ou tentar buscar algo que eu consiga me sentir inserida no contexto? Não vai. Só que nós não temos essa possibilidade. Porque a gente precisa de representatividade, de pessoas que pensem na ascensão do negro. Para que possamos dizer basta o racismo, a gente precisa que o branco perceba que ele não pode mais fazer isso. Mas o branco vai ter que abrir mão do conforto dele. Ele vai ter que dizer, não, eu já usufruí por muito tempo, professora Margarete, eu realmente concordo com a senhora, eu acho que eu juntos, até vou dar a mão para ele, como eu sempre dou. Juntos nós devamos, como a própria Daniela que ele disse, eu não passei por isto, mas eu estou juntamente com vocês porque eu sei o que é certo. Quem sabe, gente? Quem sabe a gente, eu quero o professor Robson, eu quero o professor Luiz, que nós estejamos errados e que a nossa conversa, que o nosso diálogo, que o nosso bate-papo aqui faça a diferença. E que as pessoas percebam, sim, que é somente através da escola que a gente pode dar essa contribuição para o nosso aluno. Mas é preciso ser resiliente. E disso nós, negros, bem entendemos. Acredito não ser uma questão de concessão, não é, professora Margarete? Não é uma concessão, é uma questão de direito. Estar nos espaços é uma questão de direito. E por falar em instrumentalizar essa nossa juventude, acredito que esse seja o papel fundamental hoje da escola. De poder ensinar, mostrar formas de enfrentamento. De poder falar para o não negro que ele está sendo racista com atitudes e falas. É ter essa força que nós carregamos em nós e não nos deixarmos malograr por aquilo que exatamente nós temos que dizer. E dizer, não, tu está sendo racista, a tua fala está sendo racista, esse tipo de piada eu não aceito, eu não brinco. Eu, Luiz Fernando, eu não faço piada sobre louras, eu não faço piada sobre gays, homossexuais, gêneros, não. Eu não faço piada que é para não dar o direito também de sofrer pela questão da piada. Eu não gosto das piadas, então eu não falei para não sofrer. Então nós estamos falando de direitos. E esse direito de estar, ele tem exatamente que ser garantido. Como vai ser garantido? E passa, novamente, para mim, como sempre, a questão da escola.
A escola, ela é o seio de tudo que vai nos proporcionar chegar aonde nós temos o direito de chegar. Contando a nossa história, trazendo os nossos heróis, fazendo que nós não sejamos vistos mais como os antigos livros didáticos, e o livro didático da minha época trazia sempre o negrinho vendedor de picolé, o negrinho carregando sacolinha para madame, e isso era naturalizado. Não, isso não pode ser naturalizado. Por que os livros didáticos não podem trazer hoje a figura do negro professor? Isso sim deve ser construído. Do negro político, que nós temos que mudar esse Estado, sim, para poder fazermos as políticas e consolidarmos políticas a nosso favor. Aquilo que nos dá por direito perceber, usufruir e exercer. A escola ela vai dar essa condição, porque eu comentei também numa outra vez, num outro espaço que nós tivemos aqui, que é exatamente isso. Quando diante de um processo de seleção, seja de empresa, qualquer outro tipo de ingresso em algum espaço de trabalho, ou mesmo de estudo, se as condições de estudo forem iguais entre negros e não negros, a última palavra que o selecionador, que a pessoa que está fazendo o processo de seleção vai poder dizer, tu não vai entrar porque tu é negro, porque eu não quero. É a única coisa que vai te restar. Para poder assumir o teu racismo e poder dizer, não, eu não te quero, Luiz Fernando, porque tu é negro. Porque tu é um cidadão que hoje, né, chegando, como nós falamos lá no início da apresentação, está no teu tua terceira graduação, tu és uma pessoa que já passou por processos de gestões, tu é uma pessoa que já trabalhou com uma grande gama de construção de trabalhos, né, de fazeres. Então, tu é qualificadíssimo. Como já me disseram uma vez, tu é muito qualificado para essa função. Eu disse, mas vem cá, tu estás aqui diante de uma pessoa que tem tudo que tu está pedindo para exercer essa função. E a resposta que a pessoa teve que me dar foi essa. Tu é muito qualificado para essa função. Eu digo, bom, então eu não te entendo. Se eu sou muito qualificado e tu não está me dando oportunidade, o que eu tenho que entender que tu estás me dizendo porque tu não queres aqui? Porque se nós tivermos o currículo equiparado, de igual, com condições ainda maior, é abrir essa porta e dizer sim, é o meu direito entrar. É o meu direito de entrar. E poder apontar, como foi o que o Luiz fez. Eu só posso concluir que tu não me queres aqui porque eu sou negro. E aí tu mexe exatamente com a questão do outro. É essa coragem que nós temos que dar hoje para essa nossa nova geração, e nisso também que a professora trouxe, dizer que não é mimimi, não é vitimização. Não, não é. Nós sentimos na pele, sentimos na carne, ninguém pode dizer para nós que é mimimi, que nós estamos nos vitimizando, porque só nós sabemos o quanto sofremos. O quanto ainda temos que passar por situações, e aí, como eu falei, que todos nós temos várias, mas entre uma muito significativa, e me recordo que eu passei trazendo só uma que não foi direta, mas a gente percebe as coisas que estão ali trazidas, né? Não manifestadas, mas sim não manifestas, elas estão mascaradas, mas andava eu, certamente, no final de um trabalho, e naquele dia eu fiquei sem meu veículo. Fiquei sem meu veículo e tive que voltar para casa no coletivo, no ônibus. Normal, minha vida toda andei de ônibus, tranquilo. E aquele dia eu fiquei sem meu veículo, tive que voltar de ônibus. Eu tive dois eventos naquele dia que me foram desfavoráveis. Hoje já não tenho mais tanto cabelo, mas eu sempre fui eu que cortei meu cabelo mesmo. Sempre tenho minha máquina e eu mesmo corto. Eu corto do jeito que eu gosto. Só que naquele dia eu falhei. Eu estava colocando o pente na máquina e na hora que eu fui passar aqui atrás, o pente caiu e lá atrás ficou aquela falha zero. E eu disse, nossa, o cabelo, né, na época eu tinha um blackzinho ainda, e aquela falha zero ficou lá atrás. O que o Luiz teve que fazer? Eu tive que raspar todo o cabelo, deixei tudo zero. Comprei um bonezinho na passagem, peguei o ônibus e fui. Já estava com o bonezinho, cabelo zero, e parei bem à frente, ali, próximo à porta, e estava sentada, naquele primeiro banquinho ali, estava sentada, uma senhora branca, e eu percebia que ela olhava ali para o vidro, porque já era noite, e ali naquele vidro, assim como está aparecendo meu óculos aí, né, tá o reflexo, E eu via que ela olhava para o lado, eu fazia assim um movimento, ela olhava para o lado, me via no reflexo, e olhava para ela e baixava a cabeça. Olhava para o lado, olhava para mim no reflexo. Na terceira olhada eu fiquei, mas o que tanto ela me cuida por aquele vidro? Na terceira olhada,
ela pegou, baixou a cabeça, ela estava cheia de pulseiras douradas. Ela começou a esconder as pulseiras. Porque eu estava ali em pé, eu poderia ser alguém que ia assaltar e roubar as pulseiras dela. Ou seja, é esse tipo de sensação, é esse tipo de tristeza, esse tipo de sentimento que nós podemos falar até de raiva, de ver uma pessoa ter uma atitude dessas, idiota, diante apenas de uma pessoa por considerá-la que seria assaltada porque um elemento negro está do lado dela. É esse tipo de manifesto que nos traz as agruras do dia a dia, do preconceito. E quando uma pessoa diz, não, é mimimi, não, passa por isso para ver. Passa por um olhar desse de desconfiança, passa por um olhar de uma abordagem de um policial que já chega diferentemente, te colocando na parede, te chutando, e quando o tratamento por não negro é dado diferente. Quando não pedem uma identidade e já vão colocando uma arma, um cacetete, machucando o negro que está ali emparedado, e ao branco é dado uma condição diferente. Que mimimi é esse? Que mimimi é esse que discrimina e que muitas vezes acaba num final ainda mais trágico? Que além disso, de não respeitar essa questão do direito a estar naquele espaço, ainda a arma dispara e acaba matando. E aí vem o processo da lei, o acidente, a injúria, como comentou o Robson antes, a injúria foi acidente, mas impressionante como existem tantos acidentes em relação aos negros e aos brancos não tem tanto acidente. Eu vi também numa postagem duas fotos também originárias lá do país norte-americano, de dois exatamente não negros, dois brancos, que executaram, através de armas, né, letais, de fuzis, executaram pessoas na igreja. Eles foram conduzidos para a prisão com colete à prova de balas. Eles foram conduzidos com colete à prova de balas pelos policiais, seguros e protegidos lado a lado. Mataram, executaram pessoas inocentes dentro de igrejas. E abaixo as duas fotos, exatamente dos dois negros que foram executados, foram mortos, assassinados por questões de desconfiança. O negro é morto por desconfiança. Os dois, inclusive os dois, sendo estrangulados, colocados no chão e estrangulados até a morte. Duas pessoas inocentes, trabalhadoras, que por um erro do destino estiveram no local errado, numa hora errada, numa atitude inadequada e foram executados. Mas, pensando, Floyd já era um segurança que se permitiu, porque se era segurança, tinha toda a formação, toda a capacitação para poder reagir, não reagiu, se deixou exatamente prender, algemado, colocado no chão, três executores estavam sobre ele, porque eu não vou falar policial é para poder defender, e mesmo assim foi levado até a morte. Quando os outros assassinos são conduzidos e protegidos com colete de bala. Alguém que simplesmente passou ali um cheque estranho, sem fundo, sei lá o que, é levado à morte, é condenado à morte. Pena de morte para quem apenas passa um cheque. Defesa para quem mata milhares de pessoas dentro de uma igreja. Essa é a diferença. Bom, gente, desculpa, nós já estamos com 1h18 de live e teremos mais quantas horas para ficar aqui falando? E não terminaria assunto, né? Teríamos, acho que, fazer uma live por semana ou uma por dia para dar conta de chegar perto de abordarmos todas essas questões. Quantas questões ainda mais existem? Nós não falamos, por exemplo, de religião, né? Por que a religião afro é tão banida e tem que ser tão escondida, e os próprios pessoas que são dessa religião, às vezes, têm que esconder que fazem parte dessa religião para poder ter acesso em algum lugar? Por que as outras religiões são tão... tem eventos na televisão, tem isso, tem aquilo, né? Então, assim, tem tantos assuntos que a gente poderia falar ainda, mas, infelizmente, já estamos passando um pouquinho, adiantando um pouquinho. Então, teríamos acho que... anos à frente. Isso, teríamos anos à frente para falar muito. Então, podemos passar assim, para as considerações finais. Eu, assim como o Luiz, contou essa passagem dele, acho que todos temos, né? E eu tenho duas assim que me marcaram muito, né? Uma, meu pai, ele era massagista, foi massagista a vida inteira, e era massagista num clube de Porto Alegre.
né, que eu não vou dizer o nome aqui, porque não vem ao caso, mas enfim, ele era massagista nesse clube. E às vezes eu ia com ele, pro serviço e aquilo, e o treinador muito querido, muito gente boa, me convidou para jogar basquete nesse clube. E eu passei a ser atleta do clube, jogando basquete nesse clube. Eu era o único negro da equipe. Era tradição nesse clube, quando a gente ganhava um campeonato, voltava, se fosse na própria sede, já ia direto para as piscinas. Se fosse no ginásio adversário, quando chegasse, trocava de roupa e ia para as piscinas. Ganhamos o campeonato estadual, voltamos fazendo festa, vamos para a piscina, ganhamos pela primeira vez, e aí chegamos lá e o diretor foi, vamos se trocar, vamos para a piscina, e nós esperando. Aí passou 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e nada. E aí o treinador perguntou, vem cá, e aí, quando é que vão liberar? Eu falei, não, olha, nós estamos resolvendo um probleminha. E aí passaram-se mais 10, 15 minutos, voltou. E aí, gente, vamos ou não vamos? Já está ficando tarde. Não, o probleminha é o seguinte, a equipe está liberada, mas o Chocolate, que era o meu apelido, o Chocolate não pode entrar. Mas como assim o Chocolate não pode entrar? O Chocolate não pode entrar. Eles liberam a equipe, mas o Chocolate não pode entrar. Não, ou entra todo mundo ou não entra ninguém. E aí foi feita uma revolução, levaram-se mais uns 10, 15 minutos e acabaram liberando, a contragosto, mas acabaram liberando. Eu, na época, era muito novo, assim, sabe? Hoje em dia eu acho que eu agiria diferente, mas acabaram liberando, a gente acabou entrando, enfim, foi para a piscina. E, assim, realmente, como o Luiz disse, isso não é mimimi. É só a gente que passa por isso, né? Por cada situação, dói. E a gente que tem filho, e a gente que... É muito triste. Mas... Eu estava aqui, né, te ouvindo, Robson, né, e sentindo agora essa dor já novamente tomado, né, por esse teu sentimento, e imagino, porque consigo te ver nessa cena. Consigo te ver porque, como nós falamos, a gente já sentiu dessas milhões e milhões de situações de segregação, de estar em clubes e te indicarem várias portas. Ah, a tua entrada é lá na frente, a tua entrada é ali atrás, e tu vai andando daqui para lá e acaba entendendo que a tua entrada não é aceita. Isso sim, a tua entrada não é aceita. E isso é algo que somente nós podemos lutar. Hoje, acredito que essa seria uma posição, como falou a Daniela, né, de estar junto conosco. Acredito que toda a equipe deveria não entrar. Hoje nós dizemos, né, vamos nos abraçar, a equipe toda vai lutar, então todos nós não vamos entrar. Isso seria, sim, se rebelar. Isso seria colocar nossos joelhos no chão e dizer que estamos todos na mesma causa. Isso, sim, seria, de uma certa forma, abraçar a causa do negro, não, mas abraçar a causa do ser humano. Nas minhas considerações finais, eu vou seguir na mesma linha que trouxe na outra vez, né, porque hoje o assunto é diferente, mas dizer o que nos limita é que nós não carregamos exatamente nas nossas testas, onde quer que seja, os nossos créditos. Nós não temos escrito na nossa testa professores, psicólogos, professora de letra, diretor. Nós não temos isso. Nós somos negros com títulos. Mas antes de podermos apresentar esses títulos, já passamos por muito sofrimento. Até podemos ter a oportunidade de apresentar os títulos e aí ser reconhecido pelo que conquistamos, já passamos por esse sofrimento. Nós temos sim que lutar, temos sim que gritar, temos que levantar essa bandeira o tempo todo, temos que estar unidos cada vez mais e temos que buscar muitas outras bandeiras que nos representem politicamente, em todas as áreas. As eleições estão chegando aí, é a hora de nós termos uma mudança, né, Margarete? Uma mudança desses escudos. Os nossos escudos temos que ser nós mesmos. Nós temos que ser os escudos um para os outros. E temos que ver se nesse pleito que vem aí, quem é o candidato que será a nossa bandeira e irmos todos juntos para que ele chegue lá e seja exatamente a nossa representação. E que leve as nossas reivindicações, os nossos anseios, os nossos desejos, aquilo que nós queremos como cidadãos de direito nesse país que nos trouxeram mesmo a contragosto. Como eu gostaria de estar nos meus 40 graus lá na minha África, porque
Eu não suporto esse frio aqui do Rio Grande do Sul. Eu brinco com todo mundo, eu não suporto essa terra de vocês. Eu não sou daqui. O meu navio negreiro estava indo para a Bahia e aquele português desviou aqui para o Rio Grande do Sul. Desgraçado. Eu queria ter chegado na Bahia e ficar por lá. Ok? Abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez, Robson, a toda a escola Odila Gay por a oportunidade de mais uma vez estar aqui contribuindo. Espero ter dado a minha parcela de contribuição de maneira que possa ter acalentado a todos. Abração. Margarete? Oi. Robson, não, eu estava escutando ali os comentários, considerações finais, e essa parte aí, realmente, esse frio aqui não é fácil. Mas tudo bem. Isso aí é por menor. Nós tendo como nos cobrirmos, tá valendo. Mas uma das coisas que tu comentaste aí, Robson, que é muito importante, é que quando a gente fala da religiosidade e ela trata da ancestralidade do negro, é muito complicado, porque, para quem não sabe, nós temos no Brasil somente 4% de adeptos à religião de matriz africana. Isto é o que consta, tá, no estudo que foi feito. E aí eu perguntaria, se somos somente 4% de adeptos, o porquê a perseguição? E é uma perseguição contínua. Ela sempre existiu. E aí, aquela resposta que é simples. Tudo que venha da origem do negro precisa ser ceifado. Não é bem-vindo, não é bem visto. E para quem não sabe, quando a gente fala da negritude, da religião de matriz africana, a gente fala com a ancestralidade. Isso é nosso. Isso é do negro, isso é do preto. Independe da tua religião, esta deveria ser respeitada, ela é milenar, gente. Mas como a gente sabe que tudo que venha de nós, não é bem-vindo. E só a religião é uma live. Isso eu diria para vocês. Mas como não poderia ser diferente, eu estou extremamente feliz, porque as pessoas costumam me dizer quando eu estou só conversando, né? Porque não é toda aula e todo momento que a gente possa estar falando sobre essas questões raciais. Mas quando a pessoa de repente, Margarete, dá uma conversa aí, o que tu acha? Dá a tua opinião. Eu pergunto assim, tem certeza que realmente queres ouvir? Tem certeza que tu estás preparado? Não vais brigar com essa preta que vos fala? Não, é sério, porque falar de negro incomoda, falar do preto incomoda. As pessoas, infelizmente, ainda não estão preparadas, as pessoas não querem parar para fazerem uma simples reflexão sobre tudo que acontece, sobre tudo que está acontecendo, e eu convido a todos para virem fazer essa dita reflexão. É necessário, é o momento, não é mimimi, não, e nós estamos na década do afrodescendente. E agora, em 2024, ela vai cessar. Não quer dizer que após essa data não possam ser feitas políticas ou qualquer coisa na área para que o negro possa, assim, adentrar esta tal sociedade. Mas é uma data extremamente importante porque o mundo está vivenciando isso. E o mundo está tentando fazer as ditas diferenças. E é por tudo isso que o Brasil precisa parar e falar sobre a questão de racismo, de representatividade. E precisa também parar de nos podar. É importante que a gente tenha voz e é importante que nós sejamos ouvidos. E é por tudo isso que eu posso agradecer pelo convite, Robson, por conhecer o Luiz, pelas pessoas que estão participando e por tantas outras coisas que nós poderíamos aqui dizer, mas que realmente, já acho que essa conversa inicialmente já foi bem interessante. Então, eu diria assim, nós estamos vivenciando uma pandemia. Fique em casa, quem puder, sabe por quê? Porque vai passar. E quando passar, certamente nós voltaremos muito mais fortalecidos. Muito obrigada e uma boa noite. É isso aí. Boa noite, gente.
Sempre. Obrigada. Abraços. Abraço, gente. Uma boa noite. Obrigadão. As ordens. Disposição. Tchau. Tchau.